Cerca de 2/3 da Terra encontram-se cobertos por oceanos. No entanto, o conhecimento dos fundos oceânicos era pouco, até que foi evoluindo ao longo do tempo, através do desenvolvimento de novas técnicas de observação, fazendo com que os cientistas voltassem a repensar na teoria de Wegener. Através de estudos, foi possível concluir que os fundos oceânicos são constituídos essencialmente por basalto e que englobam diversos elementos morfológicos como a dorsal oceânica, que é uma cadeia montanhosa submersa formada pela acumulação de materiais expelidos por vulcões submarinos e que podem existir ao longo dos oceanos, como a dorsal médio-atlântica. A planície abissal, que é a região com maior profundidade do fundo oceânico e que é plana e coberta por sedimentos. A fossa oceânica, que é a região nos fundos oceânicos perto das margens continentais, onde as placas oceânicas se encontram em subducção em limites convergentes, sendo esta uma depressão inclinada, profunda e estreita. O talude continental, que é a zona coberta por uma camada de sedimentos finos de declive acentuado entre a plataforma continental e as planícies abissais, sendo o declive limitado por estas. E a plataforma continental, que é a parte da crosta continental coberta por uma camada de sedimentos, como as areias e lodos, que se encontra submersa e que se estende desde o nível das marés baixas até ao limite definido pelo aumento súbito da inclinação, sendo esta reduzida. A Terra possui um campo magnético natural que é responsável pela orientação da agulha magnetizada de uma bússola. Este campo magnético assemelha-se a um dipolo geocêntrico, sendo este centrado e inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra, e possui um polo norte e um polo sul, sendo a posição destes polos variável com o tempo. O campo magnético é representado por um vetor, que se denomina vetor campo geomagnético, e tem que se ter em consideração três valores independentes para a sua determinação: a intensidade, que é avaliada pelo campo que lhe está associado e que resulta das forças atrativas e repulsivas que o campo magnético exerce num determinado ponto. A declinação magnética, que é o ângulo que se forma entre o norte magnético e o norte geográfico, e a inclinação magnética, que é o ângulo que se forma entre o vetor campo geomagnético e a componente horizontal desse vetor. Os átomos presentes em certos minerais influenciam a orientação do campo magnético terrestre, podendo assim alguns constituintes adquirir uma orientação definida. Quando as medições do campo magnético efetuadas num dado local apresentam grandes desvios em relação a valores teóricos, dá-se o nome de anomalias, existindo dois tipos: as anomalias positivas, quando as anomalias apresentam um valor maior relativamente ao valor médio da região, e as anomalias negativas, quando as anomalias apresentam um valor menor relativamente ao valor médio da região. O paleomagnetismo é o estudo dos campos magnéticos terrestres em épocas geológicas passadas, que ficam preservados nas rochas durante a sua formação. Devido a pesquisas feitas por cientistas ao longo do século XX, foi possível identificar um grupo de rochas nos fundos oceânicos que apresentavam polaridade normal, pois os seus minerais magnéticos apresentavam magnetização anormal, ou seja, com a direção de magnetização semelhante à do campo magnético atual, e um outro grupo que apresentava polaridade inversa, ou seja, que indicava um alinhamento oposto ao que produzido pelo campo magnético atual na Terra. Os dados obtidos no estudo do paleomagnetismo e as observações realizadas nas investigações dos fundos oceânicos têm permitido aos geólogos um maior conhecimento da dinâmica interna do nosso planeta, sendo possível concluir que os fundos oceânicos apresentam um padrão de anomalias magnéticas simétricas em relação às dorsais oceânicas e que ao longo do tempo ocorreram inversões de polaridade, sendo também possível verificar a hipótese da expansão dos fundos oceânicos. Na zona central das cristas médio-oceânicas existem anomalias sempre positivas, sendo estas dispostas em bandas paralelas entre si, negativas ou positivas, e sempre simétricas em relação à crista média da dorsal, sugerindo assim o alastramento dos fundos oceânicos. Wilson foi o primeiro geólogo a propor um modelo tectónico global em relação às placas tectónicas que se movimentavam sobre a superfície terrestre. Deste modo, o globo terrestre encontrar-se-ia dividido em placas rígidas, nomeando-se de litosfera, sendo esta gerada ao nível das dorsais médio-oceânicas. Quando é criada nova litosfera, a partir dos rifts e esta arrefece, aumenta a sua densidade e espessura e acaba por ser reabsorvida para o interior da Terra através de zonas de subducção. A mobilidade das placas tectónicas deve-se a acontecimentos geológicos pertencentes à tectónica,
tendo esta como principal objetivo estudar a formação de montanhas, dando assim origem à teoria da tectónica de placas, que permite o conhecimento alastrado da dinâmica da Terra, podendo assim verificar-se que a superfície desta está dividida por placas rígidas e pouco espessas, que, com o movimento, provocam atrito e apresentam grande atividade geológica e facilidade de ocorrência de sismos, fenómenos vulcânicos e formação de montanhas.